Continuando com os ensinamentos do Alter Rebbe do Rav Shneur Zalman, em seus discursos hassídicos, particularmente nesse, ele estava se aprofundando na interpretação do versículo no Shir Hashirim, no Cântico dos Cânticos, que nos fala, através do rei Salomão, que mesmo muitas águas intensas e grandes rios não conseguirão apagar o amor. E como nós vimos, a explicação mais profunda que o Alter Rebbe nos traz sobre isso, o amor aqui se refere ao amor intrínseco presente em cada Yehudi, na sua alma divina, o amor que reflete a vontade, a ânsia da alma divina em reconectar-se com sua origem, com sua fonte original, na própria divindade, no plano espiritual elevado, mesmo a alma estando aqui incorporada no plano físico, no mundo terrestre, mas ela continua de forma natural, espontânea, sentindo uma forte atração, uma ânsia de retornar ao seu devido lugar, de resgatar sua condição, sua espiritualidade elevada na qual ela se encontrava nas alturas celestiais antes de descer para esse mundo. Então, esse amor não pode ser apagado, nem através das muitas águas. Nós vimos que as muitas águas aqui simbolizam as muitas preocupações, muitos pensamentos em torno dos afazeres materiais da pessoa, em torno dos negócios, em torno das finanças, do seu sustento, da sua parnassá, que isso é um turbilhão de ideias e pensamentos que inundam a mente da pessoa, pensamentos que afogam as emoções do seu coração, sufocando-as, etc. E a pessoa fica obcecada em torno disso e muitas vezes ela passa boa parte do dia, muitas e muitas horas, concentrada apenas e tão somente nos assuntos terrestres e materiais. Essa é a novidade que nos traz o rei Salomão no versículo do Shir Hashirim, do Cântico dos Cânticos, que mesmo essas águas intensas, mesmo essas tempestades na nossa mente, mesmo esse turbilhão de ideias incessante e preocupações de ordem material, não serão jamais capazes de apagar o amor que existe na alma divina e a chama, o fervor da alma divina em torno do amor a Deus. Ele nunca se extingue, nunca se apaga. Todas essas águas, todas essas preocupações, esses pensamentos não conseguem apagar, extinguir ou mesmo diminuir a intensidade desse amor que a alma divina sente por Deus. Apenas que esse amor é chamado de amor oculto, que muitas vezes ele fica reprimido, ele fica como que adormecido, esperando ser estimulado e despertado, mas ele está lá sempre presente em qualquer condição que o Yehudi se encontre, mesmo que ele esteja num nível espiritual muito baixo, afastado de Torah e Mitzvot. Porém, essa chama sempre se faz presente como uma chama piloto, esperando se encandecer e esperando dar vazão e margem a ela para que ela se revele, se manifeste, tomando o corpo, se tornando uma labareda, né? Mais do que isso, no final da exposição anterior, nós vimos que o Alter Rebbe nos falou não somente que essas preocupações não conseguem diminuir o amor, extinguir a chama espiritual da alma do Yehudi, pelo contrário, ele acrescentou mais ainda. Isso é uma novidade ainda maior, e de certa forma, sobre isso vai versar essa exposição, esses ensinamentos hassídicos que nós vamos ver de forma mais ampla e detalhada a seguir. Nos disse o Alter Rebbe, Ve'adraba, aqui vem a grande novidade. Não só que essas preocupações materiais não conseguem extinguir o amor elevado, o amor espiritual da alma divina pela divindade. Mais do que isso, Be'adraba, pelo contrário, Alidei Tlapshutá B'maim Rabim Anal, justamente quando a alma está imersa, está prestes a ser afogada e sufocada por essas águas intensas, ou seja, que a pessoa está mergulhada da cabeça aos pés nos assuntos materiais, nos assuntos comerciais, no mundo dos negócios, as preocupações que a pessoa tem de ordem financeira, etc. Mas justamente não só que isso não vai atrapalhar, não vai obstruir o sentimento elevado da alma divina, pelo contrário, através
desses obstáculos, através desses bloqueios, através desse turbilhão de ideias, dessas tempestades de pensamentos e preocupações que invadem a mente e o coração da pessoa, quase afogando a pessoa no meio de tudo isso, mas justamente através disso nos fala o Alter Rebbe, Yecholá leagia lemadregá yoter gavoa mikodem she'arda l'olam hazeh. A alma é capaz, através disso, de fazer disso um trampolim, de tornar isso uma mola propulsora, uma alavanca que vai erguer a alma divina para um nível mais elevado, inclusive daquele que ela se encontrava originalmente antes de descender a esse mundo, incorporando-se no corpo físico. Conforme ele vai nos explicar a seguir como isso ocorre e por que isso ocorre. Mas o que ele já nos introduz é que justamente através disso que a alma desce, e isso esclarece para nós a finalidade da descida da alma, que é uma descida tão intensa, a alma divina sair do plano espiritual, do campo elevado, divino, e descer para esse mundo terrestre materialista, incorporando-se no corpo físico com uma alma animal, etc. Então isso esclarece para nós também qual a razão de ser, qual o motivo dessa descida, qual é o significado dessa vinda da alma para esse mundo, qual é a sua missão, porque justamente através disso que a alma desce para esse mundo, enfrentando esse turbilhão de ideias, essas águas intensas, essas preocupações e pensamentos a respeito do plano material, justamente nesse estado, nessa situação, quando ela se dedica, apesar de tudo, quando ela se dedica ao serviço a Deus, conforme a vontade divina, seja através da oração, seja através do estudo da Torá, do cumprimento das mitzvot, através disso, Yecholá neshama leagia leahavat Hashem, a alma é capaz de chegar, atingir um nível de amor a Deus, numa categoria mais elevada do que o nível original que ela possuía, quando estava totalmente desvinculada do físico e do material, quando estava no campo espiritual, não é? Quando estava acima, porém agora, superando esses obstáculos, essas dificuldades, nos diz o Alter Rebbe, a alma consegue chegar num nível ainda mais elevado. Baseado nisso, a partir de agora, o Alter Rebbe vai nos elaborar essa ideia, vai nos explicar de forma extensa como que não só as preocupações de finanças, as preocupações materiais da pessoa, os pensamentos sobre negócios, etc., como isso não precisa afetar e prejudicar a sua espiritualidade, isso não precisa interferir e diminuir a dedicação da pessoa ao seu serviço espiritual, pelo contrário, como aquilo que parece um obstáculo, Dafka lidei tirdota parnassá, mas justamente através dessas preocupações com a parnussa, com o sustento, que isso é chamado de Maim Rabim, as águas intensas que inundam a nossa mente e coração, mas justamente através disso, Yecholá neshama leagia leahavat Hashem, a alma vai poder chegar a um nível mais elevado, acima do nível original de onde ela veio, de onde ela foi derivada. Então, nas palavras do Alter Rebbe elaborando esse assunto, ele prossegue e nos diz: Vehine bechinat maim rabim anal. Essas grandes águas, essas águas intensas, descritas metaforicamente no versículo do rei Salomão, Nikraim, que fazem alusão às tempestades mais fortes, ao próprio dilúvio bíblico, elas são chamadas na linguagem bíblica, no livro dos profetas, em Isaías, são chamadas Nikraim Mei Noach, as águas de Noé, traduzindo ao pé da letra. Como é sabido que o dilúvio fica associado a Noach, a Noé, as próprias águas do dilúvio recebem esse nome, as águas de Noach. Como Shkatuv, como versa em Yeshayahu, Isaías 54:9, Asher nishbati me'avor mei Noach od al haaretz ken nishbat mikzof alayich umigorbach. Lá se fala que Deus diz para o povo de Israel, assim como eu jurei que nunca mais haveria, o mundo seria inundado por um dilúvio, nunca mais passaria pelo mundo águas tão intensas como as águas de Noé.
Assim está no livro dos profetas, a palavra de Deus na boca do profeta Isaías, que isso não vai ocorrer mais na terra. Da mesma forma, eu tenho um pacto com vocês, que não irei me enervar contra vocês a ponto de liquidá-los, enfim. Mas de qualquer forma, o que consta aqui no versículo em Isaías, e sobre isso o Alter Rebbe vai desenvolver uma interpretação mística profunda, que o Mabul, o dilúvio, é chamado de Mei Noach, as águas de Noé. Então, para entendermos isso, vamos lembrar o que nós estamos querendo entender, como pode ser que as águas intensas, como esse dilúvio, não? Essa tempestade, inundação de pensamentos, de preocupações, de ideias a respeito, ideias materialistas a respeito dos negócios de dinheiro, como tudo isso, no final das contas, não só que não precisa prejudicar, diminuir a intensidade do nosso amor a Deus, pelo contrário, isso é capaz de causar uma elevação para a própria alma divina. Então, primeiro, ele nos traz como introdução a isso a explicação no que consistiu exatamente o dilúvio. Qual a finalidade dessas águas intensas que Deus mandou sobre a terra, aniquilando a humanidade 10 gerações depois de Adão, quando somente Noé e sua família sobreviveram, reiniciando o mundo em seguida a partir deles. Então, assim como nós vimos que essas preocupações a respeito da parnassá dos negócios estão simbolizadas na tempestade de ideias que inunda a mente e o coração da pessoa, e por isso são comparadas, o Mabul, o dilúvio, é comparado com essas preocupações financeiras. Então ele nos diz, aqui nós temos que fazer uma associação e prestar atenção, quando o versículo dos profetas, ele chama essas águas de Noach, águas de Noé, e não águas do dilúvio. Então, aparentemente, aqui cabe perguntar por que o profeta, e a palavra proferida pelo profeta é a palavra de Deus, não era por inspiração divina que eles falavam, então por que ele chama essas águas de Noach e não de águas do dilúvio, simplesmente? Então, a explicação mais profunda que é dada sobre isso, a explicação mística está baseada no Midrash, parte alegórica da Torá, que comenta que Hine Noach, Unai Haderucha, quando o Midrash analisa não só o sentido etimológico da palavra do nome Noach, traduzindo em português Noé, mas vamos nos prender ao hebraico, ao idioma sagrado original, onde Noé é chamado de Noach. Então, Noach, além do nome Noach, a palavra Noach, mesmo hoje se diz, uma pessoa que é Noach Labriot, alguém que é agradável, aprazível aos olhos das outras criaturas. Alguém que é aprazível, agradável, por quê? Porque ele é Noach, ele é calmo, ele é tranquilo, ele não se enerva, não excede, etc. Então, é Noach, é confortável, é gostoso, é prazeroso, é agradável falar com uma pessoa assim, lidar com uma pessoa dessa, se relacionar com gente assim. Esse é o significado da palavra Noach. Noach, que é aprazível, que é agradável. Isso traz Naichaderucha. Naichaderucha quer dizer Nachatruach, isso é satisfatório, isso é agradável, traz satisfação. Então esse é o significado, essa é a raiz do nome Noach, que tem um significado em hebraico, que está associado com Nachatruach, com satisfação, com aquilo que é agradável, com aquilo que é aprazível, como nós dissemos. Isso está relacionado também na mesma raiz hebraica da palavra Menuchá. Menuchá significa descanso e repouso, e nós vamos ver como todos esses conceitos estão associados por trás da figura de Noach, todos eles estão personificados em Noach, seja tanto a ideia de prazer, de satisfação, de tranquilidade, de sossego, de descanso, de repouso, e nós vamos ver o que isso significa, qual o significado de tudo isso
para nós, o que a Torá vem nos expressar através do nome desse que salvou a humanidade e reiniciou deu início à sua continuidade.